Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Hoje é dia 24 de junho de 2026, são 9 horas e 31 minutos. Eu sou Tamara Nunes de Lima Câmara, professora associada do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, e vamos dar início ao 18º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2026. Esse evento está sendo realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse 18º ciclo de atualização em zoonoses é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e a Divisão de Vigilância de Zoonoses DVZ, antigo Centro de Controle de Zoonoses CCZ. Esse ciclo tradicionalmente é realizado na última quarta-feira de cada mês e hoje, dia 24 de junho, será realizada a quarta palestra do ciclo de 2026. A comissão, Desculpa. A comissão organizadora desse evento é formada por mim, Tamara Nunes de Lima Câmara, e por Gladstone Costa, biólogo e analista em saúde da Divisão da Vigilância de Zoonoses. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, CESTEX, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e à Divisão de Produção Digital, Tecnologia da Informação, também da Faculdade de Saúde Pública da USP. Um aviso importante: os participantes que quiserem certificado dessas palestras precisam solicitar no link que estará disponível durante a palestra, no chat na página do YouTube da faculdade. Só preencher a ficha com o nome completo, instituição e o e-mail, e esse link ficará disponível no chat do YouTube das 9h30 até as 11h30. Quem não solicitar não poderá receber o certificado por e-mail. Um outro aviso aos participantes é que as perguntas sobre as palestras poderão ser feitas pelo chat e no final serão respondidas pelo palestrante. As palestras ministradas no ciclo de atualização são gravadas e ficam disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública da USP. Hoje, excepcionalmente, teremos apenas uma palestra que será sobre a legislação e controle de pombos, a experiência do município de São Paulo, e será ministrada pelo especialista e mestre Gladstone Costa, também organizador do evento. Hoje também contamos com um moderador convidado, que foi da comissão organizadora por muitos anos, que é o Dr. Paulo Rubinati, biólogo que aposentou em dezembro de 2025, depois de mais de 40 anos trabalhando no Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, Paulo, a gente agradece muito a sua participação, a sua presença ilustre aqui no nosso evento hoje. Então, a gente agradece por você ter aceitado o nosso convite e matar um pouco aí a nossa saudade. E agora eu passo a palavra para você. Bom dia a todos, todas. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito orgulhoso, né, por ter participado todos esses anos, e é muito gratificante estar sendo convidado de novo para participar desse evento. Então, eu vou apresentar aí o meu colega, né, que foi por muitos anos parceiro aí da nossa atividade do ciclo de palestra, o Gladson Carlos Vasconcelos Costa, tem graduação em Biologia, especialização em Patologia Clínica, Microbiologia, Educação Ambiental para a Saúde Sustentáveis, preceptoria no SUS, é analista em saúde, coordenador do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle de Fauna Sinantrópica da Divisão de Vigilância de Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo, atuando nos programas de vigilância, prevenção e controle de animais sinantrópicos de interesse para a saúde. É autoridade sanitária no município e no campo da educação, possui larga experiência como docente na área de ciências, biologia e ambientais. Gladson, desejo uma boa palestra para você. Muito obrigado, Paulo, e bem-vindo aqui, né, nesse dia de palestra. Já estávamos sentindo saudade, foram anos e anos trabalhando e organizando junto, né, em conjunto, esse ciclo aqui, que já perdura bastante tempo, né? Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante, diria, entre aspas, espinhoso. As pessoas sempre querem saber o que se faz, o que deve ser feito em relação à questão de infestação por pombos, né, Colômbia lívia, ou muitos chamam de pombos urbanos, outros chamam de pombos domésticos, enfim. Eu vou colocar aqui a minha apresentação para que nós possamos dar início aos trabalhos. Temos hoje um dia atípico, né? Início de inverno com bastante chuva, fenômeno do El Niño, causando alterações climáticas. É importante a gente entender essa questão, né? Alterações climáticas, alterações no sistema de equilíbrio ambiental, o sistema ecológico de uma forma geral, porque justamente quando a gente pensa em alterações ambientais,
a gente começa a abrir aqui um link para justamente discutir essa questão do pombo Columbia livia, que está aí inserido nos ambientes urbanos, periurbanos e rurais, causando uma certa preocupação por conta de aspectos relacionados a problemas tanto de saúde pública quanto prejuízos materiais que essas aves, por vezes, terminam por causar. Hoje nós vamos falar basicamente da biologia e comportamentos, da vigilância, né, dos processos de vigilância e controle, e um pouco dos aspectos legais que norteiam toda essa situação de vigilância e controle. Pois bem, vamos iniciar falando um pouco sobre a biologia e o comportamento dessas aves, né? Quem são os pombos urbanos? E nós vamos falar aqui particularmente do pombo Columbia livia, né? Quem são os pombos de uma forma geral? A família Columbidae, ela é uma família bastante extensa, tem mais de 300 espécies conhecidas ao redor do mundo, sendo que 20 espécies nativas aqui no Brasil, tá? Como característica, essas aves, de uma forma geral, elas têm a cabeça pequena em relação a um corpo bastante robusto e têm uma alimentação frugívora e frutífera, né? Então, são animais que se alimentam de pequenos frutos, de sementes, e, obviamente, que no ambiente natural, nos ecossistemas naturais, desempenham um papel importantíssimo do ponto de vista do equilíbrio ecológico, espalhamento de sementes, né? Recomposição de florestas. E nas cidades, a situação ela passa a ser um tanto quanto diferente quando a gente pensa justamente do pombo Columbia livia, que será o objeto principal da nossa palestra aqui no dia de hoje. São animais, em especial Columbia livia, que tem uma habilidade para o voo assim, bastante importante, chegando a alcançar 80 km por hora em voo contínuo, alcançam longas distâncias, tá aí o pombo correio, que nós vamos poder apresentá-lo daqui a pouco para vocês, né? E possui uma capacidade de orientação espacial magnífica, né? Eles utilizam geolocalização magnética, utilizando o campo magnético da Terra como um todo para poder fazer esse processo de navegação. Muitas vezes você solta uma ave dessa num ponto, ela consegue chegar no outro ponto, né, que seria o ponto de origem dela, sem grandes problemas, com esse senso de localização. São animais monogâmicos, geralmente formam casais que perduram por longos períodos ao longo da vida do bicho, né, da ave, formam ninhos bastante robustos, com gravetos e folhas, onde depositam geralmente 1 a 2 ninhos por ninhada, sendo que elas conseguem produzir até 6, 7 ninhadas por ano. É interessante notar que essas aves, elas, dentre todas as aves que nós temos, com raras exceções, né, essas aves elas têm o chamado leite de papo, que é uma substância, que é uma secreção produzida no papo do animal, quando está próximo da eclosão dos ovos, tanto o macho quanto a fêmea sofrem um processo de descamação do papo, e essa descamação de células forma ali uma substância nutritiva, que é chamada de leite de pombo, rica em gordura, rica em proteína, que é bastante importante para o desenvolvimento dos filhotes, né, que geralmente tem um desenvolvimento muito rápido. Essas aves, de uma forma geral, Columbia livia, são encontradas no mundo todo, com exceção das regiões polares, e já eram criados pelos asiáticos há coisa de 5.000 anos atrás. Então, com essa longa data, né, com esse longo espaço de tempo, sendo criados de forma doméstica pelos homens, de uma forma geral, já dá para imaginar ou entender o quão esses bichos passaram por um processo de seleção genética artificial e o que possibilitou a formação de diversas raças de pombos dentro da espécie Columbia livia. Chegaram ao Brasil aí, trazido pelos portugueses no século XV e XVI, né? São bem adaptadas, como todos vocês sabem, aos centros urbanos. Então, andando pelas cidades ao redor do mundo, é possível ver grandes populações dessas aves nas praças, sobre as marquises, enfim, em grandes populações, geralmente sendo alimentadas por pessoas em praças públicas. E, como eu falei, né, através de seleção genética, elas foram melhoradas para diversas finalidades. Então, nós temos pombos Columbia livia, que são pombos ornamentais, outros são utilizados para competições, como é o caso do pombo correio, né? E, de uma forma geral, as pessoas, né, a população, de uma forma geral, ao redor do mundo, boa parte delas tem uma tolerância bastante intensa, bastante grande com essas aves,
porque elas são ligadas a símbolos religiosos, então acabam sendo protegidas, são ligadas a símbolos da paz, não é? Então elas acabam, de certa forma, sendo toleradas e muitas vezes protegidas e alimentadas avidamente por pessoas ao redor do mundo aí pelas praças públicas, como nós vamos poder discutir daqui a pouco. Como eu disse ainda há pouco ali atrás, né, são animais prolíferos, formam de 5 a 6 ninhadas por ano, onde cada ninhada elas produzem em média 2 filhotes, em ninhos bastante rústicos, feitos com gravetos. Nas cidades você acaba observando ninho de pombo feito até com restos de fio, de plástico, não são ninhos muito bem elaborados, vivem de 3 a 5 anos nas cidades, sendo que na natureza essas aves conseguem chegar até 15 anos, né, tem uma longevidade bastante grande. Nas cidades, por questões como estresse, doenças, superpopulação de pombos, elas acabam tendo um prazo, um período de vida muito mais curto, né? E os ovos são incubados entre 17 e 19 dias, enfim, não tem um período de incubação muito grande, e os filhotes, até por serem muito bem alimentados, inclusive com aquele leite de papo, né, leite de pombo, elas com 6 a 8 meses de idade já atingem a sua idade adulta, e estão aptas ao voo e à reprodução. Então, realmente são animais que têm uma capacidade de proliferação muito grande, sobretudo, inclusive, por esse aspecto de grande adaptação no ambiente antrópico, no ambiente urbano, também em ambientes rurais. As populações numerosas, elas estão muito relacionadas a um aspecto muito interessante, né? Que é o ato de pessoas solitárias alimentarem essas aves. Isso é um fenômeno social e psicológico urbano comum, e isso é motivado geralmente por parte dessas pessoas por uma busca por conexão, por rotina e por propósito de vida. Então tem um aspecto, tem um fenômeno social aí que precisa ser entendido do ponto de vista da proliferação dessas aves, que é um dos elementos que mais precisam de atenção. Para além, é lógico, de que essas aves têm como fonte de alimentação nas cidades o lixo mal acondicionado, o alimento mal acondicionado. É muito comum na área rural, por exemplo, próximo a silos de armazenagem de grãos, nós observamos grandes populações de pombos, enfim, a oferta de comida, a oferta de alimento, desde aquela pessoa solitária que fica ali na praça alimentando essas aves, até o lixo mal acondicionado, com destino final inadequado, acabam por servirem de alimentação para essas aves, e à medida em que você tem uma grande oferta de alimento, proporcionalmente você tem o aumento populacional dessas aves. Isso é o que favorece, de forma bastante peculiar, realmente, essa superproliferação e a formação de grandes bandos de pombos, sobretudo nas cidades. Então, por que essas aves, de uma forma geral, elas são importantes, né, socialmente falando, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista dos prejuízos que elas podem causar materialmente, inclusive, né? Então, vamos abordar um pouco essa situação. Geralmente, o que acontece é que essas aves, o longa-lívea, ele é um animal que, além de se alimentar, de comer bastante, ele produz uma quantidade de fezes muito grande, cerca de 2,5 kg de fezes por ano. São fezes que têm uma acidez bastante pronunciada, bastante grande, e, por conta disso, acabam por danificar estruturas metálicas, mancham pinturas, por exemplo, de automóveis, como é possível verificar aqui nessa foto. Aqui eu tenho uma tubulação metálica, né, de ferro, por onde passa a água, totalmente oxidada devido à presença de fezes. Os pombos pousam aqui e acabam estragando essa estrutura. Aqui eu tenho um monumento em praça pública que, com o tempo, também acaba por ser consumido, né, a partir da acidez dessas fezes. E um problema sério é a questão de, por exemplo, estruturas de ar-condicionado, como é possível verificar aqui também nessa foto. Para além de estragar a estrutura desse equipamento, a presença dessas fezes aqui podem representar um problema sério de saúde para as pessoas que lá no interior do edifício, da sala, acabarem por terem esse ar, né, para o seu processo de inalarem esse ar, né?
Então, aqui ainda, para servir de exemplo a respeito da presença de fezes. Fezes, então, locais onde você tem populações grandes de pombos, fazendo abrigo no interior de forros de edificações, é um problema, porque o acúmulo de fezes no interior, por exemplo, de forro, pode acabar danificando a estrutura. Isso aqui é uma foto que nós tiramos em um galpão. O acúmulo grande de fezes dentro desse forro fez com que placas do próprio forro desprendessem e caíssem ao chão, e essa quantidade imensa de detritos aqui dentro é um problema sério, porque pode se ver como meio de cultivo para fungos que tem implicações sérias na saúde, né, em relação a risco à saúde das pessoas que eventualmente vivem ou passam por esse ambiente aqui. Poderemos discutir isso um pouco mais daqui a pouco, né? Então, realmente, são animais que, devido à grande quantidade de aves, a grande quantidade de detritos que acabam produzindo em locais, principalmente locais confinados como esse, acabam por trazer aí riscos à saúde para além de grande prejuízo material. De uma forma geral, eu observo, ou é possível observar que, relacionado a agravos à saúde, uma das principais patologias que é possível listar são algumas relacionadas a fungos. A criptococose, que é relacionada ao Cryptococcus neoforma, e a histoplasmose, que é relacionada ao Histoplasma capsulatum, né? Tanto a criptococose, que pode causar doença pulmonar, como também doença meningite fúngica, e a histoplasmose, que pode causar pneumonia fúngica. Esses fungos, né, o que ocorre? A presença de fezes dessas aves em local confinado acaba servindo de meio nutritivo para a proliferação desses fungos. É importante notar o seguinte: isso não é algo estritamente comum só à questão dos pombos Columbia livre. Qualquer tipo de animal, qualquer tipo de ave que eliminar detritos, né, fezes, em locais confinados ao abrigo do sol, tem essa capacidade de, nessas fezes, ter a proliferação desses fungos. Então, não dá para dizer que, diretamente, que o pombo Columba livia é a ave, é o animal implicado na questão do risco de criptococose e histoplasmose. Várias outras aves também podem ser implicadas nesse risco, inclusive morcegos cavernícolas que acabam se abrigando também em espaços confinados ao abrigo do sol. Para além dessas duas patologias fúngicas, nós ainda temos uma série de outras possíveis agravos à saúde relacionados a essas aves, como a salmonelose, por exemplo, né? Presença de bactérias nas fezes, contaminando alimentos. Mas, de uma forma geral, o que nós temos que observar é que essas patologias todas aqui listadas, criptococose, histoplasmose, ornitose, salmonelose, essas dermatites e alergias, elas não são estritas, né, à presença de pombos. Outras aves também com grandes bandos também podem acabar por trazer esse tipo de problema. De uma forma geral, esse nosso esquema aqui representa o que acontece, né? Essas aves elas acabam depositando as fezes em determinados locais, principalmente locais confinados ao abrigo do sol. Ali você vai ter, então, a proliferação de alguns fungos, né? E, a partir disso, os esporos desses fungos, ao serem inalados por uma pessoa que adentra aquele espaço, então você pode ter aí essa pessoa sendo contaminada ou infectada com os esporos e consequentemente, com o desenvolvimento posterior dessas patologias, criptococose e histoplasmose. De uma forma geral, é interessante notar o seguinte: da mesma forma que existe uma parcela grande da população que tem um bom convívio com essas aves, até porque elas representam símbolos de religião ou de paz, nós temos uma outra parcela da população e realmente tem uma grande preocupação com a presença dessas aves por relacioná-las justamente à possibilidade de adquirirem algum tipo de doença. Questionário aplicado na cidade de Santos, em 2014, em uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP,
com 215 questionários aplicados na orla da Praia de Santos, pôde observar que 96% dos entrevistados reconhecem os pombos como transmissores de zoonoses, de doenças. 73% dessas pessoas, no entanto, não têm conhecimento técnico sobre quais doenças essas aves realmente transmitem. Então, assim, senso comum, as pessoas têm, né, relacionam essas aves sempre com algum tipo de doença, algum tipo de patologia. Então, citaram toxoplasmose, 44%, a própria influenza aviária, leptospirose, olha que incrível, né? Não tem nenhuma relação com aves, mas 16% fez relação com leptospirose, com peste bubônica, enfim. 40% das pessoas entrevistadas têm nojo dessas aves e 44% evitam contato com medo de zoonoses, né? E apenas 14% ali naquela situação revelaram afinidade com essas aves. Então, esses 14 tem uma parcela da população que tem realmente afinidade, e nos últimos anos nós temos observado principalmente alguns surtos de criptococose. Houve um surto no Distrito Federal, aqui na própria Baixada Santista, coisa que fez com que a imprensa, naquele momento, repercutisse, né, de forma bastante intensa essa questão. Obviamente que isso corroborou para que as pessoas ficassem um tanto quanto mais alertas em relação à presença de pombos, do ponto de vista do risco sanitário. De qualquer forma, essas doenças, que são que eu considero como sendo as principais, a principal, a criptococose, né, e a histoplasmose, não são doenças de notificação compulsória no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, no SINAM. Então, não dá para fazer uma contabilização ou um acompanhamento oficial mais técnico a respeito da ocorrência dessas doenças e principalmente, né, essas patologias, a criptococose, esse fungo, ele acaba tendo uma capacidade maior de causar doença em pessoas imunossuprimidas, é uma patologia de desenvolvimento lento e muitas vezes é difícil estabelecer o nexo causal, quando é que a pessoa ela esteve exposta à fonte de contaminação. E uma das questões que é bastante importante de se atentar em relação à presença dessas aves, né, do Columbia livia nos ambientes urbanos, é justamente o fato de que essas aves conseguem perfazer populações imensas, às vezes com 100, 200 indivíduos, né? Obviamente que a presença de uma grande quantidade de indivíduos numa população possibilita, sobremaneira, a disseminação de alguns patógenos importantes. E aí, isso, para nós, é bastante preocupante, né? Dependendo do tipo de patógeno, vírus, por exemplo, que eventualmente possa estar circulando naquela população de aves, né? As características desse vírus, o que eles representam em termos de risco para a saúde humana ou de animais de criação. E aí é muito importante que se fique atento, né, o sistema de vigilância em saúde de uma forma geral, fique bastante atento na possibilidade de epizootias, a morte de uma grande quantidade de aves num espaço curto de tempo pode configurar ali a presença de algum patógeno de grande importância. Então, de uma forma geral, esses episódios de epizootia precisam ser bastante bem investigados quando ocorre, né? É necessário que se fique atento a essas possibilidades de epizootia, né? Que é a ocorrência de uma doença ou morte em uma população de animais ao mesmo tempo e na mesma região. De uma forma geral, epizootias, elas são de notificação compulsória, tanto no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No Ministério da Saúde, obviamente, porque é necessário investigar se aquele patógeno ele tem potencial de causar dano à saúde da população humana de uma forma geral. E para o Ministério da Agricultura e Pecuária, vale lembrar que nós temos aqui no Brasil um plantel imenso de aves de corte, né? O Brasil é exportador de carne, de proteína de frango, e dependendo do tipo de vírus que possa estar circulando ali nessa epizootia, isso pode representar um risco grande para essas aves de produção. Então,
Nós temos no Brasil essa questão da necessidade da notificação desses episódios. Existe um Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária, de Controle e Prevenção de Doenças Newcastle, capitaneado ali pelo Departamento de Saúde Animal, Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. E aí é interessante, nós vamos poder aqui fazer o relato de uma situação dessas que aconteceu aqui em São Paulo, né, um caso de epizootia que nós investigamos. Então, passamos aqui a fazer o relato desse episódio. Isso ocorreu no ano de 2019, entre julho e agosto, isso foi de inverno, de 2019. Foi um inverno bastante seco, diferente deste que nós temos aqui neste momento, né? Aqui chove bastante nesse início de inverno. Nós observamos aqui na zona norte de São Paulo, ao redor justamente aqui do Centro de Controle de Zoonoses, hoje Divisão de Vigilância de Zoonoses, a ocorrência da morte de 69 pombos, Columbia livre, encontrados mortos ou sintomáticos num curto espaço de tempo, entre julho e agosto deste ano. Isso nos chamou bastante a atenção e nós passamos a investigar essa situação, né? No final, descobrimos tratar-se de uma situação onde os pombos estavam sendo acometidos pelo vírus da doença de Newcastle, paramyxovírus aviário tipo 1, e nós vamos poder contar, então, como é que se deu a investigação desse caso de epizootia. Então, vamos ao relato, né? O que acontece? O vírus da doença de Newcastle é um agente altamente contagioso, pertence à família Paramyxoviridae, gênero Avian ortoavulonavírus tipo 1, que afeta aves domésticas e silvestres. Representa uma das ameaças mais severas à avicultura global, devido ao seu potencial de dizimar plantéis e gerar graves prejuízos econômicos e embargos comerciais, né? E, então, nessa questão da epizootia que nós investigamos aqui, né, o que acontece é que nós realmente descobrimos tratar-se de Newcastle. Vamos dizer daqui a pouco qual vírus foi encontrado dentro de uma variabilidade grande de vírus Newcastle que existe, né? Bom, ainda sobre o vírus dessa doença, Newcastle, não há levantamento sobre a ocorrência em humanos no Brasil e há evidências de que amostras vacinais ou virais de campo podem infectar, causando, então vamos lá, né, paramyxovírus de pombos. Pode causar lacrimejamento, conjuntivite e até pneumonia fatal em pessoas imunossuprimidas. Coisas que nós não temos relato aqui no Brasil, né, ainda. E em aves, e ainda em seres humanos, edema de pálpebra e ceratoconjuntivite, em associação com adenovírus humanos. Então, de uma forma geral, dependendo da cepa considerada de vírus Newcastle, ela pode ter uma importância grande para a saúde humana, assim como também para a saúde de aves de criação, né? Então, a investigação. Aqueles pombos que foram recolhidos aqui, naquele episódio, eles foram levados para a investigação. Então, nós trabalhamos naquele momento com o Laboratório de Defesa Agropecuária, e também trabalhamos com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, no sentido de isolar e identificar de qual vírus se tratava, né? Então, houve o isolamento do vírus, houve a caracterização molecular e biológica daquele vírus naquele momento, e teste de patogenicidade intracerebral, né? O que seria esse teste de patogenicidade intracerebral? Existe uma classificação de 0 a 2, onde acima de 0,7, se essa patogenicidade intracerebral ela é maior que 7, essa cepa ela é realmente considerada virulenta. Então, os resultados obtidos em relação aos vírus que estavam causando aquela epizootia, nós encontramos como resultado, justamente, né, tratava-se de uma cepa virulenta, com patogenicidade acima de 7, então isso já era por si só uma situação bastante grave. A cepa foi alocada no subgenótipo 4.2.1.2. O que isso significa, nós vamos poder falar daqui a pouco, né?
Esse vírus foi classificado como vírus, NDV Pombo Brasil, SP Brasil, Centro de Controle de Zoonose 002/2019. Então, o que acontece é que o vírus que foi observado ocorrendo aqui nessas aves, ele era um vírus exclusivo, que não tinha sido observado em nenhuma outra parte do mundo até o momento, né? Era uma cepa bastante virulenta, com patogenicidade acima de 0,7, mas alocado no subgenotipo 4, que ele é exclusivo de pombos. Esse achado foi publicado um artigo relacionado a esse achado, né, numa revista internacional, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, e isso naquela época, tá? Então, o vírus que nós achamos aqui, ele pertencia a essa classe 2, onde você tem 20 genótipos que infectam aves, 250 tipos de aves, né? O genótipo 4, que foi encontrado aqui, ele causa distúrbio neurológico e alta taxa de mortalidade em pombos. Então, era um vírus exclusivo de pombos, né? Isso é importante notar isso. Era do genótipo 4, que é um vírus que causa alta mortalidade em pombos e não tem maior implicação em outras aves a não ser pombos. Obviamente que poderia, né, hipoteticamente, ser um vírus de uma classe 1, que tem uma implicação maior em aves de criação, mas não foi o que aconteceu, ainda bem, né? Porque imagine se você tem o surgimento de um vírus com grande capacidade de infectar e causar prejuízo em aves de corte, nós teríamos aí uma situação sanitária bastante grave, com grandes prejuízos econômicos, inclusive. Naquele momento, né, as aves que nós observávamos, elas tinham esse sintoma neurológico, andava com o pescoço baixo, a cabeça levemente tombada e não conseguiam alçar voo. Com isso, vamos falar um pouco sobre os aspectos legais relacionados a essas aves. O que diz a lei a respeito do que é possível fazer ou não fazer em relação ao controle de Columbia livia, né? Então, vamos explorar um pouquinho os aspectos legais. A portaria IBAMA, de uma forma geral, número 93, de 7 de julho de 98, com alterações na portaria 2489, de 9 de julho de 2019, ela dispõe sobre a importação e exportação de espécimes vivos, produtos e subprodutos da fauna silvestre brasileira e da fauna silvestre exótica. Ela apresenta uma lista, dentro dessa portaria, do que são considerados animais domésticos, né? Então, ela apresenta uma lista oficial com espécies e gêneros considerados animais domésticos no Brasil, e nessa portaria, de fato, o Columbia livia, o pombo doméstico, ele é considerado animal doméstico, né? Dentro de todas as raças selecionadas. Então, nós temos diversas raças de Columbia livia, aqui a gente tem ilustração de algumas, né? Pombos ornamentais, essas duas espécies aqui são pombos ornamentais, e aqui eu tenho pombo correio. Então, são espécies animais que passaram por um processo de seleção artificial pelo homem, melhoramento genético, por muitos e muitos anos, para que características peculiares pudessem ser selecionadas, algumas com características ornamentais, outras com características de grande capacidade de voo, como são os pombos correios, que conseguem voar por longas distâncias, 800, 900 ou mais 1.000 metros, né, quilômetros, perdão. Tem um senso de localização assim bastante peculiar. Você solta um pombo correio a 1.000 quilômetros de distância, ele é capaz de retornar ao ponto de origem. São aves treinadas e selecionadas para essa situação, chegam a alcançar mais de 80 km por hora em voo contínuo. Enfim, então, por essa relação estrita da sociedade humana de uma forma geral, por longuíssima data com essas aves, obviamente que essas aves passaram a ter o status de pombo doméstico, né, de aves domésticas, e o que ocorre é que o pombo Columbia livia, né,
que, mesmo sendo um animal doméstico, ele se tornou, entre aspas, um animal feral, entre aspas, ou seja, ele passou a viver nos ambientes urbanos, ele passou a ter um problema grande relacionado a prejuízos, tanto materiais quanto à saúde, em função da grande das densas populações que foram formadas nesses ambientes durante esse período de adaptação. Do ponto de vista do que fala a Constituição Federal de 88, ela estabelece proteção aos animais silvestres no artigo 225, o mesmo que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O texto define os animais como parte essencial da fauna e impõe ao poder público, vejam bem, impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los e preservá-los. Então, eles, de uma forma geral, independentemente de ser fauna silvestre ou fauna exótica, como é a questão do pombo, que, inclusive, é alocado dentro do conceito de animal doméstico também, o Estado, como um todo, ele tem o dever de proteger esses animais. Né? E, em relação à classificação de animais silvestres, exóticos, domésticos ou domesticados em criadouros ou animais sinantrópicos, cada um desses conceitos aqui, eles precisam ser observados do ponto de vista particular. Exóticos são animais introduzidos no território nacional, domésticos são animais que dependem do homem, que passaram por processos de seleção e dependem do homem para a sobrevivência. Domesticados são animais que também tiveram características relativamente alteradas, podem ser silvestres ou não, mas que vivem próximos ou são tolerados, né? A sua presença é tolerada pelos homens. Em criadouros, aí nós podemos enquadrar qualquer uma das situações anteriores, e animais sinantrópicos, que são animais que vivem próximo ao homem a despeito da vontade do homem e que geralmente causam algum tipo de prejuízo. Que eu extraí isso do Código Estadual de Proteção aos Animais aqui de São Paulo, mas para a gente ter bem conceituado o que significa cada um desses status aqui. Os pombos, de uma forma geral, é interessante que eles se enquadram no conceito de animais exóticos, domésticos, domesticados, em criadouros e sinantrópicos. Então, dependendo da ótica, dependendo do contexto, dependendo de como se observa a presença do pombo, ele vai se enquadrar em algum desses conceitos aqui. E o conceito que mais nos preocupa é justamente o conceito de animal sinantrópico, que causa prejuízo. E aí vamos à Lei de Proteção à Fauna, que já é bastante antiga, de 1967. O contexto de criação dessa lei foi bastante interessante, porque até então havia uma exploração bastante forte, né, e sem regulamentação nenhuma, de produtos de animais da fauna nacional, couro, pele, ou mesmo animais, espécimes vivas sendo capturadas e vendidas no mercado internacional, o crescimento, né, das áreas de agropecuária com prejuízos ecossistêmicos, enfim. Foi necessário criar uma lei de proteção à fauna em função daquele contexto todo que nós observávamos até então, de prejuízos terríveis para a questão da fauna, né? E então, nessa lei de proteção à fauna, nós precisamos nos ater ao artigo 3º, parágrafo 2º. Ela fala o seguinte, né? Primeiro, os animais silvestres de vida livre são, por lei, propriedade do Estado e contam com proteção integral contra caça, perseguição e destruição. Então, não importa, os animais eles contam com a proteção do Estado, integral. Né? E aí, quando a gente chega no artigo 3º, parágrafo 2º, ele informa que será permitido, mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, lavras, filhotes, que se destinem aos estabelecimentos acima referidos como destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. Então, é possível, né? Mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, lavras, filhotes, e bem como destruição de animais silvestres que são considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. Já no artigo 8º desta mesma lei, parágrafo único,
ela informa que poderão ser igualmente objeto de utilização, caça, perseguição ou apanha os animais domésticos que por abandono se tornarem selvagens ou ferais. Então, não importa, qualquer tipo de animal que se tornar selvagem, feral por abandono, como é o caso, por exemplo, de pombos, ele pode ser caçado, perseguido ou apanhado, desde que haja autorização do órgão competente, no caso o IBAMA. Então, isso aí depende de regulamentação e é o que aconteceu posteriormente. Já a Lei de Crimes Ambientais de 98, a Lei 9.605, de 13 de fevereiro de 98, na seção 1 dos crimes contra a fauna, traz a seguinte informação: é proibido, no artigo 29, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtido. E já no artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, aqui, silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, é proibido praticar atos de maus tratos. Aí, animais domésticos, os pombos se enquadram nessa classificação, né? Exóticos, os pombos Columbia livre também se enquadram nessa classificação. Já no artigo 37, inciso 4º, informa que não é crime o abate de animal quando realizado por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, existe uma proteção integral à fauna de uma forma geral nessas duas leis, tanto a lei de crimes ambientais quanto a de proteção à fauna existe, mas existe a observação de que o animal, em sendo nocivo, de certa forma, é passível de ser controlado. Agora, como se dá esse controle é que precisa ser observado, né? Como é que é possível abater o animal, como é que se controla esse animal, em que contexto e de que forma, né? E, por conta disso, o IBAMA ele promulgou, né, ele trouxe para a Instrução Normativa 141, né, Instrução Normativa 141 de 2006, onde já no artigo 1º ela traz a seguinte informação, né? Ela tem como objetivo regulamentar o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva, baseado em protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. Então, regular o controle e o manejo de fauna sinantrópica nociva, pombo Columbia livre, alçado, em situação de vida livre, formando grandes bandos nas cidades, tanto no meio urbano quanto periurbano, até mesmo em meio rural. Ele é considerado fauna sinantrópica nociva por causar prejuízos materiais ou riscos à saúde. Então, é passível de controle baseado nesse artigo 1º, né? E para essa classificação, obviamente que o IBAMA vai definir, obviamente que isso será definido, né, baseado em protocolos definidos pelo Ministério da Agricultura, Saúde e do Meio Ambiente. No artigo 2º dessa mesma instrução normativa, para efeito da instrução, entende-se que por controle da fauna sinantrópica, no inciso 1, controle da fauna sinantrópica, ele entende isso como sendo possível através de captura, seguida de soltura, intervenção com marcação, esterilização, administração farmacológica, captura seguida de remoção, captura seguida de eliminação ou eliminação direta de espécies. Então, a palavra eliminação ela aparece o tempo todo, né, como sendo possível de ser realizada. Já no artigo 2º, inciso 2, aí ele fala sobre espécies domésticas, né, quem são as espécies domésticas, como a gente já explorou lá atrás, são espécies que, por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo ou melhoramento zootécnico, tornaram dependentes do homem, apresentando características biológicas e comportamentais em estreita relação com ele, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que as deu origem, né? E no inciso 3, ele fala sobre fauna exótica invasora, que são animais introduzidos a um ecossistema do qual não fazem parte originalmente, mas onde se adaptaram e passam a exercer dominância, prejudicando processos naturais e espécies nativas, além de causar prejuízo de ordem econômica e social. Então,
observando a presença de Columbia livre, ele vai se encaixando em cada um desses conceitos aqui, dependendo da ótica e do contexto, né? A fauna sinantrópica, populações animais de espécies silvestres nativas ou exóticas que utilizam recursos de áreas antrópicas de forma transitória em seu deslocamento, como via de passagem ou local de descanso, ou permanecendo ou permanente, né? Utilizando-as como áreas de vida. Também, novamente, o Columbia livre se encaixa nessa definição, e no próximo inciso, quinto, fauna sinantrópica nociva. Fauna sinantrópica que interage de forma negativa com a população humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, o que representa riscos à saúde pública. Enfim, em todos esses conceitos, o pombo Columbia livre ele acaba se encaixando, né? Mas, no artigo 2º, ele vai trazer o conceito de manejo ambiental. Manejo ambiental para controle da fauna sinantrópica nociva é considerada eliminação ou alteração de recursos utilizados pela fauna sinantrópica com a intenção de alterar sua estrutura e composição, e que não inclua manuseio, remoção ou eliminação direta dos espécimes. Então, em verdade, ele considera manejo ambiental o controle de abrigo, alimento, água e acesso como elementos ou como procedimento fundamental para que se evite instalação e proliferação desses animais, né? No artigo 4º, ele vem trazer o seguinte: o estudo, manejo e controle da fauna sinantrópica nociva deve ser analisado e autorizado pelo IBAMA. Então, a classificação de qualquer tipo de ser vivo dentro desses conceitos todos, quem faz a análise e autoriza e faz a autorização para que haja a possibilidade do manejo é justamente o IBAMA, né? E no parágrafo 1º, é interessante que ele traz o seguinte: observada a legislação e as demais regulamentações vigentes, são animais passíveis de controle por órgãos de governo da saúde, da agricultura e do meio ambiente, sem a necessidade de autorização por parte do IBAMA. Olha lá, são espécies passíveis de controle sem necessidade de autorização por parte do IBAMA. Parágrafo 1º, a linha C. Animais domésticos ou de produção, bem como quando estes se encontram em situação de abandono alçados. Aí ele coloca o Columbia livre, o pombo, juntamente com o cão doméstico, gato doméstico. Coloca também nesse rol os roedores sinantrópicos, ratos, né, o rato de telhado, ratos norvégicos, que é o rato de esgoto, e o camundongo musmúsculos. Então coloca todo mundo com o mesmo status, né? Dentro dessa possibilidade de controle sem autorização do IBAMA. E ainda, no parágrafo 3º, diz o seguinte, que a eliminação direta de indivíduos das espécies em questão deve ser efetuada somente quando tiverem sido esgotadas as medidas de manejo ambiental definidas no artigo 2º. Então, de qualquer forma, se for necessária a eliminação direta desses indivíduos, ela só poderá ocorrer desde que esgotadas todas as possibilidades de manejo ambiental que foram expostas anteriormente. Então, só em última análise, só em último caso é que se indica, é que se autoriza a eliminação direta desses indivíduos, né? Então, ainda em relação à instrução normativa, no artigo 5º, ele fala que pessoas físicas ou jurídicas interessadas no manejo ambiental ou controle da fauna sinantrópica nociva devem solicitar autorização junto ao órgão ambiental competente nos respectivos estados. Então, por exemplo, empresas controladoras de praga precisam ter seu registro nos órgãos de fiscalização do estado para que possam ter direito a fazer o controle tal qual, né, o manejo desses animais tal qual foi exposto até aqui. Tem que ter esse registro no órgão competente do estado, né? No parágrafo 1º, observada a legislação e as demais regulamentações vigentes, são espécies sinantrópicas nocivas, passíveis de controle por pessoas físicas e jurídicas devidamente habilitadas para tal atividade, sem a necessidade de autorização por parte do IBAMA. Parágrafo 1º, a linha B, roedores sinantrópicos comensais, ratos norvégicos e musmúsculos, tal como lá atrás a gente trouxe, e o Columbia livre,
observada a legislação vigente, especialmente no que se refere a maus tratos, translocação e utilização de produtos químicos. Então, observem que o pombo Columbia livre, quando ele está em situação de animal sinantrópico nocivo, ele tem o mesmo status de rato de esgoto, rato de telhado, camundongo, tem o mesmo status. Ele é passivo de controle tanto quanto são esses animais todos aqui, porque cada um deles tem lá a sua representação, a representatividade do ponto de vista de risco à saúde e prejuízos materiais. Então, observada a legislação vigente, especialmente no que se refere a maus tratos, translocação e utilização de produtos químicos, esses animais eles podem ser devidamente controlados, né? Agora, como é que se controla pombo do ponto de vista, digamos, a pergunta que todo mundo sempre faz, pode matar pombos? Pode fazer eutanásia de pombos? Pode, então, vamos lá, né? Não tem no Brasil nenhum tipo de produto para essa finalidade. Assim como tem raticida para matar rato, não tem um produto que seria pombicida para matar pombo. Não tem um produto químico com essa finalidade, né? O artigo 6º, os venenos e outros produtos e outros compostos químicos utilizados no manejo ambiental e controle de fauna devem ter registro específico junto aos órgãos competentes em observância à regulamentação específica vigente em lei. Não tem nenhum produto químico, nenhum composto químico voltado para extermínio de pombo registrado. Não existe isso. Teoricamente, como diz a lei aqui até o momento, em determinada situação, e a gente vai poder ver isso mais adiante, até poderia ser indicado, de fato, o extermínio, a morte de pombos, mas em determinadas situações muito específicas. Até porque, de fato, o que tem que ser observado em relação a essas aves, tanto quanto em relação a outros animais, mas especificamente em relação a essas aves, né? Se eu pegar, por exemplo, a ratazana de esgoto, ela é altamente relacionada à questão da leptospirose. Então, nós temos a leptospirose ocorrendo de forma endêmica em várias cidades ao redor do mundo. Esses animais, a ratazana, os ratos norvégicos, ele está implicado diretamente na manutenção dessa questão da leptospirose no ambiente, e o extermínio desses animais por conta dessa relação direta com a leptospirose, ela é altamente indicada. Aqui, por exemplo, no município de São Paulo, nós temos um programa que é um programa de controle de leptospirose e roedores, né? Então, nós controlamos roedores por conta da leptospirose. Em relação aos pombos, não existe nenhuma patologia que nós possamos relacionar diretamente a eles. Vamos falar da criptococose, vamos falar da histoplasmose. Não está relacionado diretamente, objetivamente, ao animal em si, e sim aos excrementos que esses animais deixam no ambiente, que, por si só, servem de meio de cultivo para alguns fungos. Mas esses excrementos poderiam ser de qualquer outro tipo de aves, inclusive de quirópteros, morcegos, né? Então, veja bem, estou tentando aqui estabelecer uma comparação, né, da importância do pombo de forma objetiva em relação a risco grande de doenças de notificação compulsória, como é, por exemplo, o caso da leptospirose. Os pombos eles não são implicados diretamente à ocorrência de nenhum tipo de doenças que justificasse ter um programa contínuo de eliminação por morte, né, utilizando-se aí algum tipo de composto químico, né? Então, a instrução normativa do IBAMA ainda, 141 de 2006, no seu artigo 7, olha só, isso aqui é bastante importante, fica facultado a ação emergencial aos Ministérios da Saúde e ao da Agricultura, no que diz respeito ao manejo ambiental e controle da fauna sinotrópica nociva, observadas a legislação e as demais regulamentações específicas vigentes. Parágrafo 1º. Olha aí. Ação emergencial caracterizada pela necessidade premente de adoção de medidas de manejo e controle de fauna motivadas por risco de vida iminente ou situações de calamidade e deve ser comunicada previamente ao IBAMA por meio de ofício, via postal ou eletrônica, de forma que lhe seja facultado indicar um técnico para acompanhar a atividade. Então, digamos que, hipoteticamente, eu tenha uma situação de uma população de pombas implicada
no risco iminente de vida ou calamidade. E essa situação contextual ela poderia justificar, de fato, a adoção de medidas de recolhimento e eutanásia desses animais para evitar esse risco iminente esse risco iminente à vida ou situações de calamidade. No varejo, no dia a dia, pensar em utilização de eliminação de pombos por morte para controle populacional não se aplica, porque, de forma objetiva, essas aves não estão relacionadas a doenças ou enfermidades, como eu citei agora há pouco, a questão da leptospirose, né? São aves que, de certa forma, podem estar, sim, relacionadas a riscos de algumas patologias, mas que são riscos que não são só exclusivos a essas aves, né, por conta da presença de fezes. O grande problema que eu vejo em relação aos pombos é que elas conseguem perfazer populações densas e muito grandes em ambiente urbano, favorecendo, então, o acúmulo de excrementos em determinadas situações, com possibilidade, aí, então, de contaminação do ambiente. Agora, o que faz com que essas aves alcancem densas populações do ambiente urbano é justamente a questão muito relacionada à própria cultura humana, primeiro, em relação ao padrão construtivo, padrão arquitetônico das edificações, que favorecem sobremaneira, muitas vezes, a instalação e nidificação dessas aves, e, sobretudo, a questão da oferta de alimento fornecida pelo próprio homem, ou de forma intencional, por pessoas isoladas em situação de solidão nas praças, ou devido ao armazenamento e destino final de sobras de comida. Vamos, então, agora falar sobre a Lei 10.309 de 87, que é a lei de zoonoses aqui do município de São Paulo, já atacando um pouco essa questão do que o cidadão, de uma forma geral, tem que se preocupar em termos da sua postura para evitar justamente a proliferação de animais de importância para a saúde, né? No artigo 21 da Lei de Zoonoses, fala o seguinte: ao munícipe compete a adoção de medidas necessárias para a manutenção de suas propriedades limpas e isentas de animais da fauna sinantrópica. Então, vamos entender o seguinte: tem o espaço urbano como um todo, tem o espaço público e tem espaços que são propriedade privada, onde as pessoas moram ou têm seus negócios. Compete ao munícipe, a obrigação dele manter aquele local limpo para evitar a proliferação de animais que representem risco à saúde da coletividade como um todo, né? Então vamos ao artigo 22 dessa mesma lei. Ela diz que é proibido, olha lá, o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, outros materiais que propiciam a instalação e proliferação de roedores e outros animais sinantrópicos. Então, a boa lida com a questão do lixo, a boa lida com a questão das sobras de lixo de comida é de grande importância para evitar a proliferação de qualquer tipo de animal sinantrópico e, sobretudo, pombos, que é o objeto aqui da nossa palestra, né? Ainda, nós temos aqui no município de São Paulo a Lei 13.725, que é o nosso Código Sanitário Municipal, também tem previsão em relação a essa questão das responsabilidades do cidadão como um todo, né? No artigo 19, parágrafo 2º, fala o seguinte: os proprietários, olha lá, os proprietários de imóveis particulares ou legalmente estabelecidos são responsáveis pela manutenção de sua propriedade em condições sanitárias que dificultem a presença de animais sinantrópicos que possam comprometer a preservação da saúde pública. Mais uma vez, né, ao cidadão compete a ele manter o seu espaço de moradia limpo e livre de situações que propiciem a proliferação desses animais sinantrópicos. Obviamente que no espaço público isso fica ao encargo do poder público. O poder público é que tem que fazer intervir nos espaços públicos para evitar essa situação que o munícipe tem que evitar na sua propriedade privada, né? No artigo 22, inciso 1, dessa mesma lei, orienta o seguinte: que toda e qualquer edificação urbana, isso aqui é bastante interessante, né? Que toda e qualquer edificação urbana ou rural deve ser construída e mantida observando-se a proteção contra as enfermidades transmissíveis e enfermidades crônicas, inclusive aquelas transmitidas ao homem por animais e vetores. Notadamente, o que a gente, em relação a esse artigo 22, o que nós observamos é o seguinte, né?
de uma forma geral, o padrão arquitetônico das edificações, de uma forma geral, principalmente aquelas até a década de 70, 80, elas favorecem muito a instalação de aves, como pombos, quirópteros e outros animais. Eu fico imaginando se houvesse realmente, por força de lei, a obrigação de se construir edificações imunes a servirem de ninho para essas aves, né? Isso aqui é uma situação um tanto quanto utópica. Nós vemos, de uma forma geral, por exemplo, escolas construídas até os anos 70 com vigas suspensas, vãos livres imensos, né? Escolas, hospitais, enfim, galpões de uma forma geral. Então, são estruturas, são padrões arquitetônicos que favorecem, assim, sobremaneira, o abrigo para essas aves, né? Então, por conta disso é que hoje, do ponto de vista de controle, se desenvolveu ou se desenvolve tantos pequenos equipamentos ou materiais para corrigir justamente essas, diria, entre aspas, falhas na construção, falhas essas que permitem que essas estruturas sirvam de abrigo para essas aves. Vamos explorar isso um pouco mais adiante. Tá? Ainda falando sobre lei, nós temos uma lei muito nova aqui em São Paulo, que é de 2018, que, a meu ver, é uma lei bastante interessante e também vai no sentido de atacar aquilo que é principal. Até agora, o que nós pudemos observar nessa legislação toda, ela ataca muito a questão da limpeza, ela ataca muito a questão da sobra de comida, de resíduos orgânicos que possam servir de alimento para esses animais, né? Ataca muito isso, a fim de evitar a proliferação desses animais. E um pouco também a questão da responsabilidade dos indivíduos de uma forma geral, do cidadão de uma forma geral, em relação à questão da estrutura construtiva, em relação a manter a casa, a edificação, o local de moradia, em condições tais que evite ali a instalação e proliferação desses bichos, né? Então, a Lei 16.914, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos Colúmbia lívia, variedade doméstica no âmbito do município de São Paulo, e dá outras providências. É dessa lei que nós vamos falar aqui agora. É uma lei municipal de São Paulo. Eu tenho conhecimento que existem vários municípios ao redor do Brasil que têm lei semelhante, né? Então, o que diz essa lei? No artigo 1º, é proibido alimentar, veja bem, ou manter abrigo, alimento e abrigo, né? É proibido alimentar ou manter abrigo para alojamento de pombos, Colúmbia lívia, variedade doméstica, no município de São Paulo. Então, a gente está falando aqui do manejo ambiental, né, dos 4 As, alimento e abrigo, né, como a gente já falou lá atrás. É proibido manter alimento e abrigo. Pronto, está proibido. No artigo 2º, é proibida a comercialização de alimentos para pombos nas vias e logradouros públicos do município. Comercialização de alimento para pombo, o que seria isso, né? Bom, em várias cidades ao redor do mundo, na Itália, por exemplo, é muito comum pessoas comprarem ali na banquinha milho ou outro tipo de grão, justamente para dar para os pombos. Aí vem aquele bando de pombos, as pessoas tiram fotos, né, e em meio a um bando de 100, 200 pombos, enfim. Isso é muito comum. Agora, o que seria essa proibição de alimentos, comercialização de alimento para pombo aqui? Nós precisamos ver com atenção, porque isso, de fato, não existe por aqui, né, com esse objetivo, esse objetivo turístico, né? Agora, o que esses animais comem, né? Eu, nas minhas andanças por aí, dentro do escopo da vigilância em saúde, já verifiquei situações muito peculiares. Eu lembro de uma senhora com seus 80 e poucos anos de idade, aposentada, que gastava mais da metade da aposentadoria dela comprando pão amanhecido em algumas padarias. Então, o passatempo dela ela passava em algumas padarias, comprava sacos de pão, passava a tarde em casa, picando pão em pequenos pedacinhos, para no dia seguinte, de manhã, e comparecer em algumas praças ali ao redor da casa dela para alimentar os pombos. Feito isso, ela repetia o procedimento. Eu ia comprar pão velho,
para picar à tarde, para no dia seguinte. Então, essa questão de alimento para pombo, ela precisa ser visto também sob um ponto de vista social que nós poderemos explorar daqui a pouco, né? Questão comportamental mesmo. No artigo 3º, desse mesmo código, os proprietários de imóveis com infestação de pombos deverão providenciar redes e outros obstáculos visando dificultar o seu pouso e nidificação. Sim, na prática a gente verifica muitas vezes o seguinte: tem um vizinho ou tem uma pessoa ali nas redondezas que é a fonte de alimentação, que está ali dando a comida para o bicho, que está ali sistematicamente, rotineiramente, fazendo a alimentação dessas aves. Só que essas aves não ficam na casa dele, elas ficam em alguma casa ali, em algum sobrado, algum edifício próximo, que naquele edifício ela tem ali condições de ficar abrigada, ou simplesmente ficar em posição de vigília, né? Vocês, se os senhores e senhoras presentes já observaram, os pombos eles têm um comportamento muito interessante. Se você tem uma pessoa que, por exemplo, todo dia às 14 horas naquela praça dá comida para essas aves, exatamente nesse horário essas aves vão aparecer e elas ficam em posição de alerta, geralmente em local alto, todas elas direcionadas para aquele ponto onde elas vão se alimentar, esperando. É uma coisa bastante interessante esse comportamento dessas aves, né? Então, se o indivíduo ele tem pombos na casa dele, mas o problema não é na casa dele, o problema é alguma pessoa ali próxima, que é a fonte de alimentação, isso aqui também precisa ser observado com atenção, né? Dentro do aspecto dessa lei aqui. Então, ainda no artigo 4º da mesma lei, o descumprimento do disposto na presente lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades. Olha só: advertência, multa no valor de R$ 200, aplicada em dobro aplicada em dobro após cada nova reincidência, né? Então, a pessoa ela é passível de ser punida com o valor monetário de multa, tá? O que acontece em relação a essa lei? Essa lei ela é vigente, ela foi publicada, mas ela carece de um decreto regulamentador, coisa que não foi feita até então, justamente para pacificar algumas situações dentro da própria lei, né? Essa questão aqui do artigo 3º, o imóvel do indivíduo ele tá infestado, mas ele não é culpa a infestação não é dele, é de alguma pessoa que ali ao redor que está alimentando pombos e atraindo pombos para aquela localidade, né? A questão da comercialização de alimentos para pombos, como é que se organiza isso? E, sobretudo, né, quem fiscaliza? Quem fiscaliza? A pessoa está na praça pública dando comida para pombo, ali rotineiramente, quem vai lá e faz essa fiscalização? A Polícia Ambiental, a Guarda Metropolitana Municipal, o setor de vigilância em saúde, quem? Né? Então, precisa ter um decreto regulamentador disciplinando como é que se dá a aplicação da lei para que ela realmente possa ser aplicada. A meu ver, toda essa legislação que foi apontada aqui até então, ela é bastante interessante, né? A lei de zoonoses, o Código Sanitário Municipal, essa lei aqui, lei dos pombos, todas elas atacam o que é principal, né? Procuram cortar a fonte de alimentação e a fonte de abrigo. Então, elas são muito focadas, de fato, na questão do necessário manejo ambiental para evitar a instalação e proliferação dessas aves, né? Bom, e aí, caminhando para a última parte, então, aquilo que todo mundo sempre pergunta, e como é que se dá o controle, né? Pombos urbanos, columba livre, como é que se dá o manejo e o controle dessas aves? Não é fácil por conta justamente de questões culturais relacionadas ao comportamento humano, já digo de então. De uma forma geral, como eu já disse lá atrás, né? No Brasil não tem veneno para pombo, não tem como tem raticida para rato, não tem pombicida para matar pombo no Brasil, não existe esse composto, né? Nos Estados Unidos tem, né? Eles possuem lá veneno realmente para pombo, que acaba causando a morte dessas aves, mas o contexto deles lá é outro, e o produto que eles usam, que esse que está aqui na tela, ele também é muito utilizado para controle de corvos que atacam plantações de milho, causando grande prejuízo para eles lá, mas, de qualquer forma,
assim, do jeito que como é possível perceber, né? A aniquilação dessas aves, por si só, sem a correção do ambiente, não adianta. Se você aniquila uma população de pombo mediante envenenamento, o que vai acontecer? Daqui a pouco você tem outra população ocupando o mesmo espaço, porque ali ela tem abrigo e tem comida. Então, as populações são substituídas rapidamente. E é interessante, inclusive, aí, uma situação prática. Eu falei da epizotia que houve e que nós analisamos, estudamos aqui na Zona Norte, aqui próximo ao Centro de Controle de Zoonoses, né? Realmente, quando houve aquela epizotia, houve uma diminuição abrupta da população de pombos, praticamente sumiram, ficaram um ou outro pombo você via voando por aqui. Ora, em 3 meses, a população já estava recomposta. Então, se no espaço continua tendo as condições propícias para a instalação e proliferação, a população ela volta e vai retomar aquele espaço. Então, o controle químico, a aniquilação por morte, ela seria como enxugar gelo nessa questão, né? Então, eu vejo assim, o manejo de pombos Columbia livia, né? Ele tem fortes contornos sociais. O controle das fontes de alimentação é imprescindível para evitar a presença desses pombos. Desde a questão do alimentador, aquela pessoa que está inserida dentro de um problema social muito, muito severo, né? Muitas vezes pessoas em situação de abandono, pessoas em situação de solidão, ou até não, né? Ou até não. Pessoas que acham que essas aves realmente são associadas a símbolos de paz, símbolos religiosos, e por si só, por conta disso, também vão ali alimentar essas aves. Isso aqui é um elemento que predispõe a proliferação excessiva dessas aves. Agora, é importante notar o seguinte, né, e esse convencimento precisa ser feito. Quando se alimenta pombo dessa forma, o que está sendo feito aqui é uma maldade com as aves. Não um benefício, é uma grande maldade, porque à medida em que essas aves proliferam de forma bastante intensa, formando grandes populações, essas aves que compõem essas populações grandes, esses indivíduos são indivíduos que acabam sendo, são indivíduos que estão sempre muito estressados devido àquela população imensa, são indivíduos que adoecem muito facilmente, são indivíduos porque estarem numa população densa acabam ficando mais suscetíveis à propagação de alguns patógenos que podem aniquilar aquela população como um todo. Então, é necessário entender que dar comida não é um benefício, é um malefício para as aves. É necessário deixar essas aves soltas no ambiente para que elas se virem, para que elas procurem o seu próprio alimento, e o que é original dos pombos é se alimentarem de sementes e frutos na natureza, né? Então, regulando, impedindo que elas tenham acesso a fontes artificiais de comida e forçando-as a agirem muito proximamente àquilo que seria natural delas, obviamente que nós teremos populações menores dessas aves e indivíduos mais saudáveis. A outra questão seria também uma boa lida com as sobras de comida, que eu tenho um bando de pombo em cima de uma mesa de refeição de crianças numa escola, né? Essas aves elas se acostumam tanto com a fonte de comida que elas passam a não se incomodar, inclusive, com a presença de pessoas. E também a questão do descarte inadequado de lixo, o que favorece sobremaneira, né? Feiras livres, por exemplo, favorece sobremaneira o acúmulo de comida e, consequentemente, a proliferação de pombos, né? Então, em relação à questão comportamental, há que se pensar, né? Já que nós trabalhamos com vigilância em saúde, e pensando no conceito mais amplo de saúde, a questão da saúde única, né? Que não é só a ausência de doença, nós temos que pensar na saúde do indivíduo do ponto de vista físico, social, psicológico, espiritual, a saúde do meio ambiente, um ambiente bem equilibrado, onde esse indivíduo e os animais que vivem nesse ambiente possam viver de forma saudável, e a própria saúde dos animais como um todo, animais saudáveis, né? Vamos olhar para os pombos, né? Populações menores compostas por animais saudáveis que cumprem com a sua função ali fora na natureza, né? Então, pensando na questão da saúde única e pensando no comportamento das pessoas que acabam por propiciar a proliferação intensa dessas aves,
eu penso aqui como intervenção uma possibilidade que seria, por exemplo, um projeto terapêutico singular, né, com um conjunto de condutas e propostas de cuidado integrado criado por uma equipe interdisciplinar, para o indivíduo, para a família e para a comunidade, focado no protagonismo do paciente, indo muito além do tratamento de doença. Então, um processo realmente de convencimento, aí pegando inclusive aspectos culturais, no sentido de mostrar para esse indivíduo que o que ele está fazendo não é bom nem para ele, nem para aquelas aves, né? E aí, ainda já caminhando para o final, ainda falando sobre questão de controle, né? Muito em função muito do padrão arquitetônico de construção, nós acabamos lançando mão de artefatos para impedir o acesso dos pombos a esses abrigos, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o que é muito comum em construções dos anos 70, aquelas telhas longas, né? Tipo caletão, suspensas em grandes vigas, com vãos abertos aqui. Aqui foi feito um improviso com instalação de garrafas PET de plástico para evitar que as aves construíssem ninhos aqui, nesses vãos, né? Além disso, tem dispositivos e soluções para evitar esse acesso e abrigo, né? Modificação de estruturas, então estruturas com inclinação de 60 graus, por exemplo, né? São estruturas que não permitem o pouso dessas aves, né? Então, modificação de superfícies. Além disso, instalação de espículas rígidas de metal ou de plástico duro para evitar o pouso de pombos em beirais, em aparelhos de ar-condicionado, como é possível ver aqui nessa imagem, sobre muros, né? Mas, ainda assim, e outra solução, a instalação de barreiras físicas, tais como redes, para evitar o acesso dessas aves, para evitar que elas se abriguem também, mais uma vez, aqui sob o telhado, dentro de forros, né? Lembrando que, como são aves que se adaptam muito bem, quando ela tem ali naquela localidade a sua fonte de alimento e de nidificação, mesmo que você coloque ali instrumentos para atrapalhar esse pouso, se não for muito bem tecnicamente colocado, essas aves, elas, entre aspas, têm uma inteligência, uma persistência muito grande. Olha aqui, ó, foram colocadas espículas. A bichinha conseguiu ir lá, mesmo com as espículas, fazer o ninho e colocar ovos. Essa bichinha é um bicho insistente. Não sei se é correto, mas me corrijam aí. É um bicho inteligente, poderíamos dizer assim, né? Olha isso, mesmo com a espícula. Então, esses objetos todos, tecnicamente, eles precisam ser muito bem colocados. E assim, o principal, ao meu ver, além dessas barreiras todas, até desses dispositivos todos, o principal é cortar a fonte de comida. Esse bicho não fica onde não tem comida. Tirou a comida e fez esses procedimentos aqui, colocando esses dispositivos, a gente consegue controlar naquele espaço para que não haja instalação de pombos. Aqui, mais uma vez, ó, espículas e as pombas aqui no meio. Olha os filhotinhos aqui, né? Além disso, hoje em dia tem muitos equipamentos eletrônicos que as pessoas procuram instalar para afugentar essas aves. Tem sistemas, né, equipamentos de sistema eletromagnético que geram campo eletromagnético, que altera o campo magnético local e acaba por desorientar as aves. Então, em determinado local onde isso foi instalado, essas aves acabam ficando incomodadas e desorientadas por um certo tempo e não entram ali por um certo tempo, né? Além disso, aparelhos que emitem ultrassom ou dispositivos de pulso direcionado, enfim, aparelhos que emitem ou ondas sonoras ou alteram o campo eletromagnético, por um momento elas acabam também afugentando essas aves, por um momento, porque o que se observa é que depois de um certo tempo, mesmo esse incômodo, sendo que está sendo causado para as aves, se ela tem ali a sua fonte de nidificação, a sua fonte de comida, elas acabam, entre aspas, se acostumando com esse incômodo e elas, mesmo com esses dispositivos, elas acabam voltando para o local. Sobretudo quando, às vezes, há sombras, há espaços onde essas ondas não preenchem o ambiente, há pequenos espaços
onde essas aves elas aprendem esse caminho e acabam voltando para o ninho, voltando para a fonte de alimento, tá? Equipamentos eletrônicos, né? Então, eles são adaptáveis quando tem oferta de comida e ninhos já estabelecidos. Elas acabam ignorando as ondas eletromagnéticas, ultrassônicas, o que torna, então, o dispositivo ineficaz. Com o tempo, a ave percebe que as ondas não representam perigo real ou dor física, passando a ignorar a interferência. Os pombos são aves persistentes e encontram pontos cegos devido a fatores como falhas de cobertura, pontos sem alcance das ondas, motivação extrema por comida ou abrigo onde conseguem se aninhar. Tá? Então, já chegando ao final, sobre conclusão, né? O que podemos aqui chegar à conclusão de que existe uma proteção legal dos pombos, mas essa proteção ela é relativa porque ela equilibra a preservação da fauna com a defesa da saúde pública e por que não dizer, com a defesa também do setor agrícola, que é bastante importante, do setor pecuário, que é bastante importante, né? Então, a ave ela é protegida, mas dependendo da situação de risco à saúde ou material, essa proteção ela acaba sendo relativa, o que possibilitaria, em medidas mais severas, inclusive a sua eliminação, como já foi dito lá atrás, em situações muito peculiares, sendo que, no dia a dia, no varejo, pensar em eliminação constante não adianta, né? Inclusive, muitas empresas hoje de controle de praga fazem a captura, isso é permitido, a captura dessas aves e a translocação para outras áreas. Tiram daqui e levam para outra área, tiram daqui geralmente para uma área longe, aí exige-se que seja uma área mais próxima do setor rural, enfim. Mas, se naquele local onde essas aves foram removidas, se naquele local perdurar as condições ambientais ali, o padrão arquitetônico e a presença de comida, nova população vem para se instalar, né? Então, dessa forma, o extermínio isolado de pombos é uma medida ineficaz a longo prazo e cria uma falsa sensação de controle. Então, de fato, né? O manejo ambiental é a medida mais eficaz e sustentável para o controle de pombos a longo prazo. Medidas como translocação ou afugentamento não funcionam de forma definitiva, porque essas aves possuem um forte instinto de retorno e se os recursos que as atraem continuarem disponíveis ali naquela área, né? E, por fim, que é de fundamental importância, né? Ações educativas são o pilar mais importante para o controle sustentável de pombos urbanos, pois atacam a causa do problema, que é o comportamento humano, e não apenas o sintoma, que é justamente a presença daquelas aves em grande quantidade no local. Dito isso, espero ter conseguido discutir bem esse tema todo, que é um tema bastante complexo. Todo mundo sempre pensa numa solução mágica, e não existe, né? A solução mágica é realmente o correto manejo ambiental, e eu até entendo, né, como é sofrido, como é difícil para muitas pessoas. Às vezes ela está ali na casa dela ou alguma estrutura, uma unidade de educação, de saúde, com presença de pombos, isso realmente causa um problema muito grande, é um tormento muito grande, incomoda demais, eu entendo. Então as pessoas realmente querem uma solução rápida para a situação, e essa solução rápida não passa por matar as aves ou simplesmente por tirá-las dali e levar embora. Passa principalmente por modificar radicalmente a estrutura e exterminar radicalmente as fontes de alimentação das quais essas aves se servem. Grato, espero ter contribuído com essa discussão, espero que os que nos assistem tenham aproveitado bastante. Estou disponível aqui para, se for possível, responder algumas perguntas, o que tiver ao meu alcance. Obrigada, Gladstone. E aí, Paulo, perguntas por aí? Bastante. Bom. Andréa, sou médica cardiologista e frequentadora da Praça Batista Campos, em Belém, e onde vivem pombos, urubus, garças, de forma descontrolada. E estou à frente de uma investigação sobre saúde das garças que estão com sintomas neurológicos. Acho que ela só coloca essa afirmação, acho que ela não é nem a pergunta, né? A outra questão é assim, a mesma Andréa pergunta,
Gostaria de saber as patologias passíveis de causar sintomas neurológicos em garças brancas. Não sei se você tem condições de responder. Olha, não tenho, não é da minha área. O que eu tenho como experiência são sintomas neurológicos em pombos relacionados ao vírus da doença de Newcastle, como eu pude apontar lá atrás, né? Elas tinham sintomas neurológicos, não conseguiam alçar voo, andava com o pescoço caído para o lado baixo, né? E com o tempo de sobrevinha à morte com 2, 3 dias após isso. Agora, se ela tem uma situação como essa, garças com sintomas neurológicos, por si só isso me parece que está configurando aí uma epizotia. Então tem que se pensar nessa questão do ponto de vista de epizotia e fazer aí a notificação tanto no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Agricultura, para que isso possa ser investigado como merece. Tem mais alguma aí, Tamara? O Raimundo, ele pergunta, Raimundo. além pela divina providência, pecuária, utilização de ofídio, o que mais poderemos fazer para controlar os pombos? Acho que você comentou agora mais aqui no final, mas pode reforçar. E ele pergunta, será que os australianos desenvolveram alguma doença específica para combater pombo, como eles fizeram com os coelhos? E ele também comenta que em Salvador tem mais pombo nas praias do que gaivotas. Eu não entendi o começo da colocação, da pergunta. Ele pergunta o que mais a gente pode fazer para controlar os pombos, assim, acho que de repente reforçar essa parte final, né, que você comentou. Não tem solução mágica, não tem solução mágica. Essas aves, precisa entender o seguinte, são aves que têm um processo de adaptação próximo ao homem e ao ambiente urbano, não só urbano, mas rural, periurbano também. Praias, aqui no litoral de São Paulo, tem aumentado muito as populações de pombo. Por quê? Porque as pessoas vão ali fazer a famosa farofa, né? Levam a comida lá para o lanche, tudo, e fica aquelas sobras de comida, aqueles quiosques de comida toda. Então, as praias do litoral, de uma forma geral, a gente tem visto aumentar assim, excessivamente a população de pombos. São animais que se sentem muito bem próximos ao homem e se servem da comida que o homem deixa ali. Então, não tem solução mágica. Não tem solução mágica. É uma questão realmente de comportamento. As pessoas elas precisam se ver convencidas de que não é possível deixar sobras, resíduos de comida, porque não tem outra forma de você evitar que uma população dessas aves se aproxime, se não for assim. Primeira questão, cortar a fonte de comida. E a segunda questão, onde essas aves acabam se abrigando, modificar estruturas para evitar que elas se abriguem. Não tem mágica, né? E aí, se algum desavisado falar, vamos utilizar algum pombicida, matar pombo, se você não corrigir a questão ambiental, não adianta. É como enxugar gelo. Agora, na Austrália, questão dos coelhos na Austrália, eu já estudei, já li sobre isso, né? Ali não é um animal nativo, é um animal que foi introduzido ali, exótico, eu não sei exatamente qual espécie de coelho, mas sei que é um animal bastante prolífero, e chegou um momento ali na Austrália, pelo que eu já li a respeito, que elas começaram a causar problemas seríssimos, a questão da própria fauna silvestre da Austrália, e naquele momento, me parece que no início do século passado, o governo australiano ele premiava as pessoas por abate. Então, quanto mais carcaça de coelho o pessoal apresentava, mais ela recebia um certo prêmio, tal. Uma coisa nesse sentido. Eu não sei exatamente como eles conseguiram controlar essa situação lá. Aqui no Brasil a gente tem um problema sério com o javali, né, o híbrido aí com o porco, o javali europeu, que está aí proliferando de forma bastante intensa, causando problemas rurais e problemas em áreas silvestres aí, com desequilíbrio ecológico. Então o IBAMA, inclusive, ele baixou uma, não sei se é uma portaria ou se é uma instrução normativa, facultando o extermínio desses animais, mas enfim, são outros contextos, né? A gente está pensando em áreas mais silvestres, áreas de ambiente mais natural e contexto do pombo urbano aqui na questão das cidades, né? Então, realmente, o que regula o tamanho dessas populações é a oferta de alimento. Então, o elemento principal aí realmente é atacar bem essa questão das sobras de comida, de resíduos, enfim. E as pessoas que comportamentalmente têm esse hábito de alimentar essas aves, né? Então, são os pilares aí para poder procurar contornar ou controlar a situação.
Tem a Valéria Medina. Como as empresas reguladoras podem contribuir com o controle? Entendo que não adianta nada se não houver uma mudança comportamental humana. Empresas reguladoras? Isso. O que seriam as empresas reguladoras? Não sei se ela está se referindo a empresas de controle de Empresas praga. regulamentadas, né? Então é a empresa PCO, empresas que fazem controle de pragas de uma forma geral. Eu entendo que essas empresas elas precisam ser bastante honestas no sentido de informar o que de fato funciona no controle dessas aves. Eu sei que tem muitas empresas que fazem translocação, colocam armadilha, capturam as aves que estão ali e levam para outro local. Se o local não é tão distante, elas voltam para o mesmo local. Aquela mesma ave que foi tirada dali acaba retornando. E se não é essa mesma ave que retorna, se a estrutura que possibilitou ali a instalação e proliferação da população anterior não for extraída, uma nova população vem. Então, tem que trabalhar com esse aspecto informativo mesmo, orientando as pessoas de forma correta sobre comida e sobre abrigo, para que possa, de fato, contribuir, né, no controle dessas aves. Não dá, é utópico achar que os pombos vão desaparecer, não vão. Essas aves vão continuar vivendo por aí, mas que continuem vivendo em populações menores, comendo semente na natureza, enfim, cumprindo aí a sua função, muito embora sejam aves exóticas, mas como estão aí instaladas há tanto tempo, possam aí cumprir minimamente uma função ecológica, né? A Mônica pergunta, a Mônica pergunta se campanhas nas mídias seria interessante, e a André também pergunta as doenças transmissíveis pelos pombos aos seres humanos. Quais seriam as doenças transmissíveis pelos pombos aos humanos? Não, é de fundamental importância que a mídia, de uma forma geral, mídia televisiva, as redes sociais possam trazer as informações adequadas no sentido de corrigir a questão comportamental do homem, né? Lidar bem com a questão da comida não é fácil. Vamos fazer um paralelo aí, né? Há quantos anos a gente trabalha com a questão da dengue, a Aedes aegypti, falando não deixa água parada no potinho, não deixa água parada no potinho. Aí você vai estar lá, Dona Maria, com aquele potinho cheio d'água, já pegou dengue 10 vezes. Não é fácil, mas a gente tem que vencer pela insistência. Agora, não tem nenhum tipo de doença registrada transmitida diretamente por pombos, não existe. As doenças que são mais relacionadas, por exemplo, que é a questão da criptococose, histoplasmose e até mesmo salmonelose, né? Criptococose, histoplasmose e doenças fúngicas. E a salmonelose é uma bactéria que está no intestino das aves de uma forma geral e pode contaminar o alimento. Não é relacionada diretamente a pombos, né? Qualquer local onde você tem acúmulo de fezes de aves, pode ser lá qual tipo de ave for, é passível de ter proliferação desses fungos. Então não dá para falar o pombo é responsável por. Não. Ele é um elemento dentro de uma situação ambiental onde ele pode favorecer a proliferação de alguns fungos. Ele não vai, o pombo por si só, ir lá e dar uma bicada na pessoa e transmitir a doença. Isso não existe, né? Como eu falei lá atrás, a ratazana de esgoto, ratos norvégicos, ele é diretamente implicado na questão da leptospirose, porque ele alberga dentro dele, de fato, a leptospira, né, que é a bactéria. De fato, ele contamina o ambiente com a bactéria e, de fato, ele é implicado na contaminação direta das pessoas por esse aspecto. Não dá para fazer nenhum paralelo com os pombos. Mas, Jaqueline, nos estados onde há lei que proíbe alimentar os pombos, qual o órgão responsável pela fiscalização? Há instrumentos de notificação ou infração, como ocorre no setor de vigilância sanitária? Olha só, eu não sei falar por outros municípios, a não ser aqui o que acontece em São Paulo. São Paulo, nós temos alguns instrumentos voltados para isso. Primeiro, questão de denúncia. Nós temos aqui o serviço de atendimento ao cidadão, o sistema SP156, onde o munícipe ele pode entrar ali, tanto pela internet quanto pelo telefone 156, e fazer uma denúncia, ou fazer uma reclamação sobre a presença de pombos em uma determinada área, o que vai provocar com que a Vigilância em Saúde envie ali os seus profissionais para entender o que está acontecendo e adotar os procedimentos cabíveis. É isso que acontece, né? A fiscalização se dá nesse sentido. Agora, do ponto de vista sanitário, óbvio, se eu tenho um local que manipula alimento, um restaurante, um boteco, sei lá, um bar, né?
onde as condições sanitárias não são adequadas, inclusive devido à grande presença de pombos ali, sim, mais uma vez esse estabelecimento é passível de sofrer uma denúncia e as sanções sanitárias cabíveis. Então, afora de São Paulo, eu não sei como é que funciona a coisa. Tem uma pergunta assim, em relação a pombos de praça que utilizam a árvore como abrigo. Tem alguma atitude para fazer Pombos de o praça, controle? olha, nós temos algumas espécies de pombos, como é, por exemplo, a asa branca, como é a juriti, por exemplo, e muito comum a rolinha de cidade, na rolinha roxa, que é muito comum, é uma pombinha pequenininha, que nidificam muito em árvores. Não é comum o Columbia livre fazer ninho em árvores. Já vi, mas é muito difícil. Não é muito comum. Mas geralmente o que faz ninho em árvores são pombas silvestres. E tem realmente algumas pombas silvestres, como eu falei, a juriti, a asa branca, lá da música do Luiz Arão, Luiz Arão não, Luiz Luiz Gonzaga, Gonzaga, Luiz asa branca, Gonzaga. né? É. Essas são aves silvestres, e muitas delas também acabam tendo uma adaptação em algumas áreas urbanas, mas não alcançam grandes populações, como é o caso da Colômbia Lívia, não. Tá, e até aproveitando, a Mônica também pergunta exatamente isso, se a ave rolinha também deveria ser retirada, atitudes preventivas dos ambientes Não, externos, sim. Não, né? as rolinhas, de uma forma geral, não perfazem grandes populações muito densas, são aves que acabam realmente, né, se aproximando das residências, mas elas preferem as áreas de mata, as praças, dificilmente fazem ninho dentro de estruturas prediais, geralmente elas fazem na vegetação, perfazem pequeno, não perfazem grandes populações, geralmente você vê quando muito um bando de rolinha formado ali por 4, 6 indivíduos, não, e são aves silvestres realmente muito bem protegidas pela legislação. E aí, só lembrando para o pessoal que sim, essa palestra fica gravada e fica disponível no YouTube dentro de poucos dias. Então, Gladys, estou pedindo o seu contato também, seu e-mail. Eu acho que eu coloquei no final da apresentação lá, peraí. Vou ter que abrir de novo. Só título de informação também, tem mais Tá de aí. 22, 23 cidades participando, né? E 12 estados também do Brasil estão participando dessa palestra. Isso é muito bom. Legal. Maravilha, Legal. muito bom. Maravilha. Apareceu aí o contato na tela? Costa, Apareceu. gccosta@prefeitura.sp.gov.br. O Instagram é Costa Gladstone, @Costa Gladstone. @Costa Gladstone. E no mais comentários, falando da ação educativa para alimentador, o Cristiane fala da importância da ação educativa para alimentadores, como idosos. Uhum. Ela comenta que essa ação geralmente não tem resultados positivos. Muitas pessoas falam dessa excelente palestra, ótima palestra. Zoonoses Piracicaba também comenta que ações educativas a médio e longo prazo talvez funcionem. Quem alimenta pombos dificilmente vai parar porque alguém foi lá e orientou, então dificilmente ele vai parar por esse motivo, né? Sim, Deveria sim. haver, a nossa também Piracicaba fala que deveria haver uma disciplina de educação e saúde nas escolas, do nível infantil ao médio, isso realmente para todas as áreas, né? A gente teria, Realmente. sanaria ali várias doenças, né? Várias questões, não Uhum. só doença, mas a questão ambiental, essa preocupação, né? Esse convívio que a gente precisa ter. Pois é. Tem uma Interessante. outra pergunta também aqui, que a criptococose tem risco de morte? Sim, é uma doença fúngica, é uma meningite fúngica que de fato tem risco de morte. Tem. Não. E precisa ser bem tratada, né, pelo médico para evitar isso, mas tem. Mas é mais Essa comentário, cada participação. cidade tem seus comentários aqui, né, sobre a infestação de pombos, a presença nas praias. Deixa eu ver. Essa educação sempre é o desafio, né? A educação é o pilar. Educação e saúde é o pilar para evitar essas questões todas, né? Questão comportamental. Atacar o pombo é atacar o sintoma. O problema é o comportamento, né? O conserto está no comportamento. Eu acho Bom, acho que que
pode ir caminhando, né, para as considerações finais. Sim. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, assim, mais é comentário. É. Vou ver. Bom, Pode encaminhar, então, então, acho que a para... gente pode encaminhar para as considerações finais. Então, passa a palavra aí para o Gladstone para fazer suas considerações, por favor. Hoje aqui como palestrante, né, não como mediador, é um prazer imenso falar aqui nesse ciclo. Eu gosto muito de ajudar na elaboração, na execução do ciclo, e falar sobre esse tema aqui é bastante, eu gosto muito, né, bastante agradável, poder ajudar nessa discussão, nesse debate com o pessoal aí de uma forma geral. Agradecer assim, profundamente a presença do público que nos acompanhou aqui hoje, agradecer pelas perguntas e dizer que eu estou à disposição para trocar figurinha, já é época de Copa, né? Trocar figurinha com quem quiser para a gente aprofundar um pouco nesse tema. Está aí o tema para ser discutido, para ser debatido, e quanto mais a gente conversar sobre isso e com isso conseguir chegar nas instâncias mais altas, né, no sentido de costurar melhor, de como abordar, de como trabalhar essa situação melhor. Acho que é desse movimento de todo mundo aí conversando e discutindo, quem labuta, né, quem milita na área, que faz com que a política aconteça. Exatamente. Paulo, eu vou fazer as considerações finais e vou deixar para você encerrar com chave de ouro. Pode ser? Certo? Bom, então, eu quero agradecer também ao Gladstone, realmente parceiro aí da organização do evento, agradecer o pessoal que participou nessa manhã. Eu acho que foi um tema bastante importante, um tema bastante esclarecedor. Pegar aqui o comentário, esse último comentário que a Valéria fez, ela falou muito interessante. Há 10 anos na UVZ, nunca vi palestra tão esclarecedora. Eu acho que foi exatamente isso, acho que foi uma palestra completa, uma palestra riquíssima em informações, informações importantes, coisas que a gente às vezes acha que sabe, mas não sabe de forma tão aprofundada. Então, eu agradeço muito aí ao colega Gladstone pela palestra de hoje, por se disponibilizar, trazer esse tema para a gente hoje. Muito obrigada. E aí a gente se encontra novamente no mês que vem, na última quarta-feira de julho. Muito obrigada, Gladstone. E quero agradecer imensamente o Paulo, mais uma vez, por ter aceito aí nosso convite, de novo, tanto para participar do evento, quanto para matar nossa saudade. Obrigada, Paulo. Deixo aí para você fechar aí o nosso evento de hoje. Legal. Eu que agradeço aí o convite, né? E, como sempre disse, estou sempre à disposição para qualquer ajuda aí que for possível na colaboração desse ciclo, que eu acho que é muito importante, né? Pela longa parceria que nós temos junto com o Gladstone, o pessoal da prefeitura. E, mais uma vez, né, esse tema, como vocês já colocaram, é extremamente importante, né, devido aos problemas que esses animais têm causado nas áreas urbanas. E é como o Gladys falou, né, o grau de adaptabilidade dessa espécie na área urbana é como a Aedes aegypti, né? A hora que você menos espera, o bicho está lá criando em lugares que você nem imagina, né, com todos aqueles aparatos que você mostrou nas fotos, eles conseguem fazer os seus ninhos ali. Então, é um grande desafio aí para as autoridades, né, para os gestores de saúde, no controle desses animais. E, mais uma vez, aí o Gladstone, né, como tem um grande conhecimento nessa área, como em outras, né, na área de zoonose, aí foi muito esclarecedora e mais uma vez agradecer aí a sua participação, né, deu conta do recado aí sozinho hoje na palestra, e fico muito feliz de estar participando e contribuindo mais uma vez consigo. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tamara. Obrigado, Rodolfo, aí dos bastidores. Obrigada, e Adolfo também. Obrigado, Adolfo. Eu não estou...